Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como preencher o próximo campo Select, isto é, primeiro eu tenho a parte dos estados, retorna do banco de dados todos os estados, eu seleciono um determinado estado e próximo passo, quando eu selecionei o estado, retornou todas as cidades desse determinado estado. Seleciono uma determinada cidade, deixo os outros campos vazios, eles são obrigatórios. Se eu clicar em salvar, ele não cadastrou porque os outros campos não foram preenchidos, mas o importante, manteve o estado pré-selecionado e também a cidade. Além de deixar a cidade pré-selecionada, retornou todas as cidades desse determinado estado. Então, este formulário tem muito mais funcionalidades do que simples preencher o próximo campo. Além de preencher o próximo campo, ele mantém os valores quando não conseguir cadastrar. Eu preencho os dados, coloquei um nome, um e-mail e uma senha. Clicando em salvar, o usuário cadastrado com sucesso, eu tenho os dados do usuário, como também retornando a cidade que o usuário pertence. É este formulário cadastrar que será implementado nesta aula. A aula ficou um pouco longa, mas tem inúmeros conteúdos sendo abordados durante o tutorial. Nesse tutorial será utilizado o servidor local XAMPP, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Abra o servidor local XAMPP no gerenciador de arquivos, isto é, acessei o disco principal, em seguida o XAMPP, diretório htdocs, diretório padrão do XAMPP e o diretório Celc que eu sempre utilizo nos tutoriais. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Após ter aberto, venho em terminal, novo terminal e posso criar um projeto com Laravel. Primeiro, coloco o Composer. Se você não tem o Composer instalado na sua máquina, você precisa instalar. E durante a instalação do Composer, você precisa selecionar a versão do PHP. Atualmente, o Laravel exige o PHP 8.2 e o XAMPP tem o PHP 8.2. Posso startar. Após ter startado, crio o projeto. Composer, gerenciador de dependências, quero criar alguma coisa, criar um projeto e crio o projeto utilizando o Laravel /Laravel e também quero que seja criado o projeto dentro desse diretório. Então, simplesmente dou um Enter para criar o projeto. Observe se você colocou o comando correto. Enquanto ele cria, temos o arquivo ler. Apago tudo que está dentro deste arquivo e coloco o seguinte, requisito PHP 8.2 ou superior e o Composer. Projeto criado, juntamente criado as migrations para criar a tabela users, entre outras tabelas. Eu posso executar as migrations, somente antes de executar as migrations eu preciso do MySQL instalado na máquina e o XAMPP possui o MySQL. Somente falta startar o MySQL. Após ter startado, porta 3306, que o MySQL está utilizando, abro o MySQL no navegador, simplesmente colocando o localhost, dashboard, abro o phpMyAdmin. Após ter aberto, posso colocar as credenciais no projeto. E onde é colocado as credenciais, diminuo o tamanho do terminal, venho no arquivo env e no arquivo env faço as alterações. O nome da aplicação será Celc, depois o time zone, o fuso horário que deve ser utilizado para salvar no banco de dados, deve ser América São Paulo. Caso você queira utilizar outro fuso horário, é só pesquisar por time zone. O idioma português Brasil. Se você utilizar alguma dependência para traduzir o projeto, observe se é traço ou underline. Aqui eu vou colocar traço porque não estou utilizando nenhuma dependência. O restante eu deixo em inglês e temos a base de dados. Eu quero utilizar o SQLite que vem junto? Não quero utilizar esse SQLite. Se eu não quero ele,
eu vou alterar para o MySQL. Simplesmente coloco o MySQL, retiro o comentário, seleciono tudo, Ctrl e 2 pontos, host, onde que está o host, está local, e quando você utiliza este IP 127, você está indicando o IP local, pois esta faixa de IP é utilizada para loopback. A porta 3306, essa porta, ok. Depois, a base de dados, o nome será Selk, e no champ, o usuário padrão e a senha do MySQL é root e a senha em branco. Então, ok, aqui já está correto. Somente eu pego isso daqui, porque quando vocês baixarem o código-fonte, não é liberado o arquivo env. Em função de não ser liberado, eu coloco o que vocês devem alterar, está aqui, e também aqui na parte superior, copio isso daqui e substituo, somente retiro a chave. A chave, cada um gera a sua própria chave. E agora que eu tenho as credenciais do banco de dados colocadas corretamente no arquivo env, posso executar estas migrations. Para isso, php artisan e migrate para executar. Enter. Não tem a base de dados Selk. Se eu conferir, realmente não tem a base Selk. Eu quero que seja criado? Sim. Então, simplesmente dou um Enter. Criou a base. Se eu conferir, deve ter criado a base de dados Selk e as respectivas tabelas que as migrations estão indicando. Criar a tabela users, password, sessão, entre outras tabelas que são criadas. E para auxiliar, coloquei sequência para criar o projeto. Criamos o projeto e agora executamos as migrations. Próximo passo é startar o projeto. Para isso, utilizo o comando php artisan serve para startar o mesmo. Inclusive, também coloco no arquivo ler, iniciar o projeto e depois acessar utilizando esse endereço, o mesmo que está sendo apresentado. Posso testar abrindo no navegador se realmente está funcionando. Carregou a página inicial padrão do Laravel. Projeto inicial já está criado. Próximo passo é trabalhar com as rotas. Venho em rotas, as rotas web. Atualmente a rota raiz está indicando que deve carregar esta view. Se eu vier em Resource, view, esta view que ele está carregando, mas eu não quero carregar desta forma. Simplesmente apago e indico que esta rota deve carregar uma controller. Eu não tenho ainda esta controller, mas eu indico qual é. Ela é uma classe e dentro desta classe haverá o método index, que é o nosso listar. Também atribuo um name para esta rota, sendo users.index. Está apresentando erro porque eu não tenho ainda esta controller, não há nenhum problema. Próximo passo vai ter uma controller com o método criar, a mesma controller, somente o método create. Aqui também users create para cadastrar. E para conseguir acessar será o create-user. Eu crio esta controller. Para criar eu posso utilizar o comando artisan. Ctrl+C para pausar. Em seguida php artisan. Quero criar alguma coisa, então é make criar uma controller com o nome de user controller, o nome que eu atribuí na parte superior. Conferir se criou. Se eu vier em http, user controller agora sim está criada. Se eu retornar em rotas, colocar o mouse no final da palavra, clicar em Ctrl espaço, clicar aqui, ele acrescenta user controller e não temos mais o problema que estava sendo apresentado. Eu crio o método index para listar. Vai ser a visibilidade pública, em seguida a palavra reservada, o nome do método e no momento dentro deste método eu vou colocar simples dd e em seguida carregar a view, só para testar se eu estou carregando. Carregar o listar é melhor.
Por que eu estou com o objetivo de listar os usuários? Se eu atualizar, não vai imprimir porque faltou startar. Pego o comando php artisan server novamente, agora sim eu posso acessar, carregar ou listar. Se eu não estou utilizando mais esta view, não preciso dela. Eu excluo para não ficar poluindo. Eu vou criar uma view para listar. Pausa o servidor, cls para limpar. E utilizo o comando php artisan make para criar alguma coisa. Quero criar a view que vai estar dentro do diretório users, em seguida o nome de index, que é o listar. Dou enter para criar, conferir, criou o diretório users, em seguida a view index. Blade, porque eu estou utilizando Blade. Novamente, clico para cima na seta e altero, ao invés de ser index, coloco create. Deve criar este arquivo. Ambos estão criados. CLS para limpar e starto novamente utilizando o comando php artisan serve. Se está criado o index, sendo o nosso listar, apago tudo que está internamente e utilizo a tag H2 e internamente coloco listar usuários. Somente isso. E este listar usuário quero carregar em user controller. Simplesmente coloco return, retorna alguma coisa. Return é uma view, a view que está dentro do diretório users, em seguida index, diretório e o arquivo index. No momento não vou enviar nada, isso já é o suficiente. E no listar eu coloquei listar usuários. Será que carrega? Carregou, listar usuários. E neste listar usuários, eu acrescento na parte superior um link. Então, simplesmente eu utilizo a href, deve redirecionar para o seguinte local e apresenta a palavra cadastrar. Internamente, abro chave, fecho a chave, utilizo o route e dentro do route indico qual rota cadastrar que deve ser aberta. A rota cadastrar é essa daqui. Eu coloquei o nome de users create. Copio o nome da rota e coloco neste local. Eu não vou testar ainda este link porque ainda não está criado user create, sendo este método. Eu crio o mesmo. Pode ser aqui mesmo, em user controller. Pego public, função, a palavra reservada, o nome, cadastrar, e deve ser cadastrar, e este cadastrar retorna em seguida uma view, e a view será users, depois eu tenho o create. Esta view que está sendo carregada. O que ela possui no momento, abro, fecho o arquivo index, ou pego só como exemplo, e colo no cadastrar. Não é cadastrar, agora vai ser redirecionando para o listar. E o listar é users index, altero para listar e abaixo é cadastrar o usuário no singular. Agora sim posso testar, carregar o cadastrar. Abrir o cadastrar o usuário. E neste cadastrar o usuário, posso recortar isso porque eu quero colocar a estrutura básica do HTML. Coloco o HTML5, em seguida altero para Selk, a página Português Brasil e dentro do corpo eu colo o que eu havia copiado. Vai ser o mesmo resultado, somente agora eu tenho a estrutura básica do HTML. Botão direito, exibir o código-fonte e estrutura básica do HTML. Eu posso também colocar essa estrutura básica no listar. Recorto, coloco HTML5 e depois altero Português Brasil e também será Selk e dentro do corpo colo o que eu havia copiado. Listar usuário. Retorno para o listar, continua funcionando. E neste cadastrar, abaixo do título, cadastrar usuário, pego a tag form, finalizo essa tag form e dentro do form indico que será utilizado o método post para enviar os dados e também action será enviado para
uma determinada página algum valor, sendo o valor que estiver dentro do formulário. Eu deixo vazio no momento, mas logo eu envio para algum local. E também preciso o CSRF para tornar o formulário seguro. Pego a tag label, indico que aqui deve ser preenchido estado, e esse estado vai ser um select, selecione, e dentro do select coloco as opções. No momento só coloco uma opção, sendo o selecione. E esta opção selecione, ela vai ter o valor vazio, por padrão vazio. Também acrescento um name, utilizo o atributo name e o nome estado ID. E também um ID para este campo com o nome de estado ID. Assim facilita colocar o mesmo valor. Se eu conferir agora, eu tenho o estado. Uma quebra de linha para ficar mais organizado. Quando eu selecionar o estado, deve listar as cidades daquele determinado estado. Por isso que você está assistindo esse tutorial, como preencher o próximo campo Select. E também vai ser cidade. Seguro Ctrl, clico na letra D para selecionar os dois e altero para cidade. Se eu conferir no momento, não possui valor nenhum. E por último, mais alguns campos. Label, porque eu estou cadastrando o usuário. Eu vou cadastrar o nome do usuário. Neste caso, eu pego input, e este input vai ser type do tipo text, porque o nome é do tipo texto. Além disso, tem o atributo name. O nome do campo será name. ID também name, pois é o nome do usuário. Se é o nome do usuário, posso colocar nome completo para auxiliar quem está preenchendo. Futuramente vou ter o valor, mas no momento eu deixo sem BR e mais uma quebra de linha. Eu duplico isso porque vai ter o nome, o e-mail e a senha. Neste caso é o e-mail, altero, seguro Ctrl, clico na letra D e altero para e-mail. Não é nome completo, é melhor e-mail. O atendente ou quem estiver cadastrando o usuário deve solicitar o melhor e-mail. E por último tem o password. Aqui faltou alterar seguindo o HTML5. Type password e pego o password, altero em name, seguro Ctrl, clico mais uma vez letra D e altero para o atributo name, o nome do campo password e o ID também password. E não será o nome completo, será senha com mínimo 6 caracteres. E para finalizar, precisamos de um botão. Neste botão vai ser do tipo quero submeter, então é um submit, e coloco salvar. Uma quebra de linha, não, coloco duas quebras de linha, se houver necessidade, já tenho o mesmo. Conferindo, agora eu tenho estado, cidade, nome e e-mail. Quero preencher os estados primeiro. E para isso será criado uma tabela estados no banco de dados. Eu crio manualmente no banco? Não, eu crio uma Migrations. Caso você não saiba o que é Migration e Seed, é um conteúdo que eu abordo no curso de Laravel ou também no curso Como Criar a API com Laravel 11. E dentro de base de dados, utilizo Migrations e utilizo o Artisan para criar. PHP Artisan Make para criar alguma coisa. Eu quero criar uma Migration e essa Migration vai ter o nome de Create, criar alguma coisa, criar os estados e depois dos estados coloco a palavra Table, indicando que eu estou criando uma tabela com o nome de estados. Se eu der um Enter, criou a Migrations e internamente temos criar a tabela estados com a coluna ID e a coluna timestamp, sendo create at e update at. Além dessas colunas, também quero que a tabela tenha uma coluna do tipo string e esta coluna do tipo string possui
o nome de nome estado. Ponto e vírgula. Mais uma vez, se for um table, a tabela vai ter uma coluna do tipo string com o nome de sigla. Só não esquecer de finalizar com ponto e vírgula. E se eu quiser dar um rollback, eu consigo, porque aqui tem estados. Para executar as migrations, já utilizamos o comando php artisan migrate para executar as mesmas. Executou somente os estados. Se eu conferir, deve ter criado a tabela estados, somente uma tabela vazia. E para cadastrar os estados, eu utilizo seed. Temos aqui seed, temos esta seed como exemplo, posso apagar ela e criar outra. Para isso, php artisan make criar uma seed e o nome da seed será estado, depois do estado a palavra seeder para ser fácil de identificar. Criou estado seed, diminua o tamanho e dentro deste método público, crio uma variável com o nome de estados, ela recebe um array, dentro deste array coloco um array de estados. Você pode baixar o código-fonte ou simplesmente copiar. Eu acredito que baixar o código-fonte seja mais fácil do que pausar o vídeo e tentar copiar. Criado o array com os estados, preciso percorrer este array. Para percorrer, utilizado o laço de repetição for-each. Quero percorrer o array que possui os estados. Toda vez que ele passar pelo for-each, vai ter os dados de um único estado. E agora, esse dado do único estado posso cadastrar. Somente antes de cadastrar, verifico. Se for diferente, eu não tenho a models ainda, preciso criar a models para poder manipular os dados juntamente com o banco de dados. User já tinha a models, tem a models por padrão. E em relação aos estados, eu não tenho a módulo. Para criar, também tenho artisan make crie a model com o nome no singular estado, somente a letra E maiúscula. Enter, criou a model estado e agora dentro desta model estado, primeiro indico o nome da tabela, utilizo a visibilidade protegida com o nome de table, recebe o nome da tabela, indiquei o nome da tabela. Próximo passo é indicar quais colunas podem ser cadastradas. Novamente, a visibilidade protegida e próximo passo é utilizar a palavra reservada. Você precisa colocar exatamente conforme eu estou colocando esta palavra e quais são as colunas que eu posso manipular. Se eu vier no banco de dados, na tabela estados, posso manipular a coluna nome estado, também a sigla. São somente essas duas colunas. As outras eu não preciso. O ID eu não preciso mexer e o createAt e o updateAt, o próprio Laravel encarrega-se de preencher corretamente. No momento isso já é o suficiente. Eu fecho porque tem muita coisa aberta, abro novamente. seed, estado seed, e também abro a models estado, ambos arquivos. E, conforme eu comecei, dentro do for-each, verifico se não existir o estado. Para verificar, utilizo estado. Quando eu colocar o cursor em cima de estado, ele já indica que deve incluir este arquivo. Conferir, incluiu a models estado. Agora eu consigo manipular os dados dessa tabela, é estados e não estado, é estados, e posso manipular essas colunas. Toda vez que ele passar pelo for-each, possui os dados de um estado, verifico se esse estado, where, existe no banco de dados. E eu utilizo nome estado. Aqui é nome estado,
Aqui é nome estado referente ao nome da coluna. Se na coluna nome estado tiver algo igual estado, estado possui os dados de um único estado, sendo nome estado, se existir, para verificar se existe, só acrescento existe. Temos aqui existe, o S no final precisa ser acrescentado. Abrir o parênteses e fechar o parênteses. Mas eu estou negando. Se não existir no banco de dados, deve cadastrar. Pegue a models estado e para cadastrar eu simplesmente insira o que estiver dentro da variável estado. E dentro da variável estado eu possuo os dados de um único estado. O ID, o nome e a sigla. São as informações ID, nome e sigla. E para indicar que deve ser executada esta seed, acrescento em base de dados. Se from this, você pode consultar na documentação do Laravel que tem essa instrução. Abro um array e dentro deste array indico que deve executar a seed estado. Observe a importância de ter colocado o seed, ficou fácil de identificar. Estado, este aqui, no singular, refere-se a modos. No final, com a palavra seed, refere-se ao seed. Resolução de escopo e indicou que é uma classe. Só executar a seed. PHP artisan e db execute a seed. Enter para executar. E deu um erro. Qual é o erro? Indefinido o método existe. Existe assim. Aqui faltou a letra S. Agora sim. Executo novamente. Pego o comando php artisan seed. Executou. Confiro no banco de dados se realmente cadastrou os estados. Em visualizar, cadastrou os estados. Por que é importante criar migration e seed? Se eu compartilhar este código com outro desenvolvedor da equipe, ele simplesmente executa as migrations e a seed já está criado a tabela. Simples assim. Por isso é importante criar a seed. Eu criei a seed para cadastrar os estados. Agora precisamos cadastrar as cidades. Para cadastrar as cidades, vamos criar primeiro a seed, php artisan, make cria alguma coisa, sendo cidade, somente cidade. Depois, primeiro eu indico que deve criar uma seed, agora sim, cidade, e no final a palavra seeder para identificar. Criou a seed, temos aqui cidade, posso fechar isso. Falta criar agora a models. Somente antes de criar a models, eu acrescento na seed cidade uma variável com o nome de cidades. Ela recebe um array e dentro deste array coloco a lista das cidades do Brasil. Coloquei todas as cidades. Primeiro nome cidade e depois estado ID, o ID do estado que pertence à cidade. Mas eu não tenho a tabela. Para criar a tabela, crio uma migrations. PHP artisan make para criar alguma coisa, sendo a migrations com o nome de create para cadastrar cidades, em seguida table. Dou enter. Confiro, criou a migrations. Além das colunas ID timestamp, indico que a tabela cidades ela deve ter uma coluna do tipo string e vai ter o nome de nome underline cidade. E preciso fazer agora o relacionamento, porque vou ter uma coluna nessa tabela e esta coluna vai ter o nome de estado ID. Nessa tabela vai morar a chave primária dessa tabela. Aqui está a chave primária e na tabela cidades vai estar a chave estrangeira. Para isso, utilizo foreign ID, temos
esta função, indico o nome da coluna, será a coluna estado ID, e ela utiliza como chave primária, e para indicar, simplesmente utilizo constraint e deve utilizar a chave primária da tabela estados. Simples assim. Vai ter o relacionamento implementado na base de dados, chave primária e chave estrangeira. Posso executar esta migrations, para isso php artisan migrate para executar, somente coloquei artisan, letra M-E-N, agora sim, migrate, enter para executar, executou, CLS para limpar, confiro no banco de dados e eu tenho a tabela cidades, exatamente, venho em estrutura e, importante, o banco de dados, o seu banco de dados, ele deve estar do tipo INODB. Se não estiver INODB, você não consegue criar este relacionamento. Venho em cidades, em seguida estrutura, se eu vier em visão e relação, eu tenho estado e depois cidade, indicando que quando uma cidade está utilizando um ID de um determinado estado, eu não posso excluir esse estado, está restrito. Imagine, eu tenho as cidades de Santa Catarina. Se eu excluir o estado Santa Catarina, as cidades vão ficar perdidas. Por isso que eu não posso excluir um estado se tiver cidade pertencendo a ela. Mas eu não tenho nenhuma cidade. Eu comecei a implementar a seed, fecho a migrations, não preciso mais. Eu tenho a seed. Tenho as cidades. Agora é só percorrer esta lista de cidade. Utilizando o laço de repetição, toda vez que ele passar pelo for each, vai ter os dados de uma única cidade. Somente antes de cadastrar, eu vou verificar se esta cidade existe. E para conseguir manipular informações juntamente com o banco de dados, eu preciso da modules para seguir o padrão MVC. E para criar uma modules, php artisan make para criar alguma coisa, sendo uma model com o nome de cidade, a palavra no singular. Enter para criar, criou a model, venho em cidade. Agora, nesta model, eu pego aqui do estado para facilitar. Eu indico o nome da tabela. O nome da tabela é cidades. E, além disso, tenho a coluna nome cidade. Eu coloquei errado aqui, nome estado. Ah, tá certo. Nome estado, nome cidade. Assim, está correto. E o estado ID, sendo a chave estrangeira. Se eu tenho relacionamento no banco de dados, também posso criar o relacionamento na modules, de um para muitos. Venho em estado. Estado é a tabela pai. E nesta modules da tabela pai, crio o método público, em seguida função, com o nome de cidade, coloco o nome da tabela no singular para ser fácil de identificar e internamente um return e cifrão diz para instanciar o resmane, isso é na tabela pai, e utilize da tabela filha cidade. E a tabela cidade, esta palavra cidade é uma classe, por isso 2 pontos para a resolução de escopo. E também agora eu crio este mesmo relacionamento retornando na model cidade. Se eu segurar Ctrl, clicar em cidade, já abre a models cidade. E na tabela filha eu também crio o relacionamento de volta. Public, uma função com o nome de estado, o nome da tabela no singular para ser fácil de identificar, um return para retornar, cifrão diz. Agora eu não utilizo o resmane. Quem é filho utiliza o belongs to. E quem é o pai,
é a models estado, resolução de escopo, indicando que é uma classe. Talvez no momento você não consiga compreender porque eu estou criando este relacionamento. Ele não é obrigatório. Caso você queira conhecer mais sobre relacionamento de um para muitos, isso eu abordo no curso de Laravel. E agora que eu tenho a models, eu posso utilizar. Utilizo o if, se for diferente, estou negando. Se a cidade não estiver cadastrada, qual cidade? Where, onde, na coluna nome, underline, cidade. É nome cidade que eu coloquei? Sim. Se na coluna nome cidade já existir o que está dentro desta variável cidade, pois ela possui os dados de uma única cidade. Coloco o nome. Aqui faltou colocar somente a chave. Vamos ver. Temos algum erro. Cidade, assim, aqui não fecha neste local, deve ser fechado aqui. Isso aqui, primeiro o nome da coluna no banco de dados e depois este valor. Se não existir esse valor no banco de dados, acessa o hífen e deve cadastrar. Eu também posso acrescentar mais uma condição, colocando o estado. Observem que ele está apresentando o erro, indefinido cidade. Se eu segurar Ctrl espaço, ele apresenta que eu tenho model cidade. Clico e deve ter incluído na parte superior cidade, sim. E excluo isso daqui. E no final, retornando, além do nome, também verifico o estado. Coloco mais uma condição, where, onde na coluna, a coluna estado ID, pego a mesma, na coluna estado ID, se existir o estado, esse estado, então não pode cadastrar a cidade. Pego isso aqui para facilitar, em seguida daqui o estado. Se não existir, deve cadastrar. Para cadastrar, pego a model cidade e depois o insert para inserir o registro com os valores que está dentro desta variável cidade, que possui os dados de uma única cidade. E para executar esta seed, importante acrescentar no arquivo base de dados. Coloco cidade seed, class, execute esta seed. Ele vai executar novamente o estado, esta seed. Por que não vai dar erro? Porque eu tenho essa parte para verificar. Vamos ver se ocorre isso. PHP artisan para executar. Quero executar a seed, então é db, seed, enter para executar. Executou o estado, cadastrou duplicado os estados. Se houverem estados, não cadastrou duplicado, porque ele verificou. Se existir, não cadastra. Agora, em relação às cidades, como não existia, ele deve ter cadastrado todas as cidades. Atualizo, venho em cidades, não cadastrou cidade. Temos alguma coisa errada. Conferir neste hífen, é este hífen, where, onde na coluna nome cidade existir este valor, ok. Também estado ID, a coluna estado ID tiver este valor, mas no momento não tem esses valores. Assim, faltou acrescentar neste local o existe. Só quebrar a linha para ser mais fácil de visualizar e colocar o existe. E neste existe, lembrem do S que eu havia esquecido anteriormente. Agora deve cadastrar os registros relacionados à cidade. Executo o comando PHP artisan dbseed e temos um erro. Conferir qual é o erro. Erro, coluna desconhecida, nome cidade. Primeiro, desconhecido coluna. Se uma coluna é desconhecida, será que eu acrescentei a coluna? Venho em cidade, nome cidade, na models acrescentei a coluna. O restante. Selecione se existe na tabela estados. Não, não é estados, é na tabela cidades. Então, aqui está o erro, na models cidades.
Agora, posso executar novamente a seed. Executo, agora está executando. Como é uma grande quantidade de registros, todas as cidades, vai demorar um pouco o processamento. Finalizou o processo, confiro, venho em visualizar, cadastrou todas as cidades. E, em função de ter o relacionamento de chave primária e chave estrangeira na base de dados, eu consigo ver para qual estado pertence a cidade no banco de dados. E também temos o relacionamento no projeto. Cadastrado as cidades e os estados, fecho tudo isso. Retornando no nosso formulário, eu quero carregar os estados neste campo. Primeiro eu starto, php artisan, serve para startar. Depois de ter startado, agora podemos retornar os estados. Venho na controller, user controller, ao invés de eu carregar somente o arquivo relacionado a view, eu quero implementar tudo isso que está descrito. Primeiro, recuperar os estados. E para recuperar, faço o seguinte. Primeiro, a models, estado que criamos, app models. Se eu clicar sobre o mesmo, importa na parte superior o estado. Depois, order, eu quero ordenar os estados, retorne na seguinte ordem. Ordene pela coluna nome, underline, estado. Só conferir no banco de dados se é nome, estado. Acessando o estado, nome, underline, estado. Exatamente. E ordene da forma ASCII. A, B, C, D e assim por diante. E deve retornar todos os registros. Utilizo o get. Depois que eu recuperar, eu atribuo para uma variável com o nome de estado. Posso dar um var dump só para conferir se realmente eu consegui recuperar. Isto é, no Laravel DD. Retorno no projeto, atualizo, retornou todos os estados. Agora, esses estados que eu recuperei na controller, eu preciso enviar para a view. E para isso, crio um array com o nome de estados, que possui todos os estados, recebe o que estiver dentro da variável status. E agora, isso aqui eu utilizo na nossa view. Fechar base de dados e abrir resource, view, e é a nossa view create. Para carregar os estados neste local, vou percorrer todos os estados utilizando o seguinte. Neste caso é o for else. Se eu der um enter, só acrescentou 2 arroba. Quero percorrer os estados, aqui estados, e toda vez que ele passar aqui, ele vai ter os dados de um único estado. E posso imprimir os valores utilizando opção. Nome do estado, então pego o estado, abro chave, fecho a chave, internamente pego estado e dentro deste estado eu tenho o seguinte valor. Eu estou recuperando os atributos, sendo as colunas nome, estado, este valor. E no value também vou salvar um valor. Neste caso pego o que está dentro de estado, abro chave e depois indico, sendo atributo ou o nome da coluna, ID, só isso. Coloco neste local. No momento, isso já é o suficiente. Depois vamos melhorar este campo, mas agora eu quero ver se realmente recupera os estados. Atualizo, selecione, listou os estados na ordem alfabética. Agora, quando eu selecionar algum desses estados, eu quero que ele identifique e preencha as cidades do determinado estado. E para criar esta funcionalidade, preciso utilizar o JavaScript. Antes de finalizar essa tag corpo, abro o script, indicando que vai ter um JavaScript. Quando carregar este arquivo, então vai ser o document,
.add event listener, eu vou aguardar um evento e este evento vai ser o DOM. Carregou o conteúdo da página, então pode executar esta função. E dentro desta função, vamos implementar o seguinte. Primeiro, receber o seletor do campo estado, este seletor, e este seletor cidade. Ambos eu vou receber aqui. Utilizo o document.querySelector e eu recebo o que está dentro do ID estado _ ID. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de input select estado, indicando que eu tenho o ID do estado. Também posso receber o ID da cidade. Altero colocando cidade e também o nome da variável sendo cidade. Eu recebi o seletor, mas não recebi o valor. Agora eu vou aguardar o usuário selecionar o estado. Para isso, vai ser o input select cidade, não, input select estado, porque é este seletor que eu quero. É o seletor estado ID que está dentro do campo estado. Add event listener, eu estou aguardando um evento. Aqui acima eu aguardei carregar o DOM da página. Aqui vou aguardar o usuário fazer alguma alteração no campo, quando o usuário selecionar algum estado. Selecionou um estado, execute a função. Vou criar aqui a função seguindo o padrão ArrowFunction, é mais otimizada. Chame uma função, ainda não tenho, preciso criar, será pesquisar cidade. E dentro desta função, pesquisar cidade, faço o seguinte. Crio esta função, pesquisar cidade, primeiro, que eu não tenho ela. Quando o usuário selecionar um estado, apresente no campo cidade a palavra carregando. Para isso, será o input select cidade, que pertence ao campo cidade, vai receber um HTML, inner HTML, e este inner HTML, coloco o template string para ser mais fácil de implementar. Abro crase, finalizo a crase e pego opção para não ter erro, copio daqui um exemplo de opção, pode ser este mesmo, e colo dentro do template string. Não será selecione, será carregando, que está pesquisando as cidades. Quero ver se funciona ao menos isso. Dou um Ctrl F5, seleciono um estado, carregando. Se eu atualizar, tenho selecione, seleciono um estado, selecionando, carregando. Significa que eu estou identificando quando o usuário faz alguma seleção no campo. Crio uma variável com o nome de select cidades. E esta variável, ela recebe uma rota. Eu abro chave, utilizo o route do Laravel, só faltou abrir e fechar o aspas duplo. Abro o aspas duplo e finalizo o aspas duplo. E dentro de rotas, eu indico que vai carregar uma rota cidades.select. Eu tenho esta rota, conferir, se eu vier em routes, eu não tenho esta rota, preciso criar a mesma. Utilizo o route, será uma rota do tipo post, utiliza o verbo post e o nome vai ser o select-cidade. Também vai ter uma controller, coloco o nome cidade controller e esta controller é uma classe e dentro haverá um método select cidade. Também atribuo um name para esta rota, com esta propriedade name, o nome será cidades.select. Está criado a rota. Eu não tenho a controller. Copio o nome, pauso o servidor, Ctrl+C,
Em seguida, executo o comando php artisan make para criar alguma coisa, sendo uma controller, e o nome da controller é cidade controller. Criado a mesma, se eu vier clicar Ctrl espaço, acrescento clicando cidade controller, starto aplicativo, a aplicação, e seguro o Ctrl, clico em cidade controller, abre a controller cidade. Coloco um comentário, uma documentação que deve ser implementada. Você pode pausar a aula e ler com calma o que vamos implementar. Primeiro, criando o método select. Para criar, utilizo a visibilidade pública para poder ser chamada fora desta classe e depois indico o nome do método ou função, abro chave e fecho a chave. Eu estou indicando que eu vou retornar um JSON. Posso pegar aqui, colocar 2 pontos e acrescentar a tipagem. Ctrl espaço para acrescentar. Clicando sobre o mesmo, acrescentei o JSON. Não temos mais o erro. Só tem o alerta indicando que eu não estou retornando uma resposta como JSON. E para retornar, coloquei um comentário que vamos implementar. Primeiro, recuperar as cidades. Pego a models cidade, se eu clicar, ele deve ter incluído na parte superior cidade. 2 pontos para resolução de escopo, uma condição, where, onde eu quero recuperar somente as cidades de um determinado estado. Estado ID seja igual ao que estiver em cifrão request, eu não tenho ainda este request, eu recebo aqui na parte superior. Vai ser o request. Dou Enter, confira se importou aqui o request. Se importou, podemos continuar. Cifrão request. Eu recebo o que está sendo enviado, o que o front-end vai enviar aqui, o que ele enviar, eu vou receber e injetar em request. Por isso que eu estou utilizando aqui request. E neste request vai ter o ID do estado, estado underline ID. E também ordene as cidades, os registros, order by, ordene as cidades pelo nome underline cidade. Recupere todas as cidades do determinado estado. Depois que recuperar, atribui para a variável cidades. Eu recuperei as cidades, agora preciso retornar um objeto. Se encontrou as cidades, se cifrão cidades for true, acessa este if, eu retorno alguma coisa. Return vai ter uma resposta, então vai ser um response, uma resposta em formato de JSON. Nesse JSON eu vou retornar as cidades. E retorne também o status 200, vírgula e 200. Quando não conseguir encontrar nenhuma cidade, eu coloco um return, retorne uma resposta, vai ser um response. Também nesta resposta será um objeto, um JSON, e neste JSON vai ter um array. Eu crio um array, mas ele converte em um objeto, uma mensagem, sendo a seguinte mensagem. Só colocar o aspas simples. E a frase nenhuma cidade encontrada e também retornar o status 422. Eu tenho a rota, depois de ter criado a rota, estou recuperando as cidades e retornando. Falta agora fazer uma requisição para esta rota e para este método. Fecho isso, user controller posso fechar, só ficar com o formulário. Aqui abaixo, utilizo Axios. Eu tenho Axios? Não, eu não tenho Axios. Eu preciso instalar. Se você quiser, pode utilizar o FET, mas aqui será utilizado o Axios. Se eu vou utilizar o Axios, preciso instalar o mesmo. Pauso o servidor, Ctrl C, e vou utilizar agora o Node. Então, primeiro, utilizo npm install. Quando eu executar este comando npm install, vai ser criado o diretório Node Modules, já criou o diretório. Após ter criado o diretório,
executo o comando npm install, eu quero instalar alguma coisa, sendo Axios. Instalou o Axios CLS, se eu conferir em package, aqui no package temos as dependências. O Axios é ele que vai ser utilizado. Posso reduzir aqui também. Com Axios instalado, só confiro se realmente está incluindo o Axios. Venho em Resource, em seguida JS, venho em app, está incluindo o arquivo Bootstrap, e no arquivo Bootstrap está incluindo o Axios. Agora, este arquivo app eu vou incluir utilizando o Vite. O Vite já está incluindo o app.js, então este arquivo Vite eu incluo no arquivo create. Antes de finalizar o cabeçalho, ou eu coloco antes do título, o @vite, depois indico que deve incluir o seguinte. Se eu vier em Vite, só para vocês pegarem o caminho. Primeiro, incluir o Axios no Bootstrap. Depois, este arquivo Bootstrap está sendo incluído pelo arquivo app. E este arquivo app, quem está incluindo é o Vite. Temos app.js. Agora, eu acrescento na nossa view. Simples assim. Já vamos ter o Axios no nosso projeto. Fechar isso e isso aqui também, porque o Axios já está incluído. Axios, ponto. Se eu conferir em rotas, a requisição deve ser do tipo post. Utiliza este verbo. E a requisição vai ser para a seguinte rota, para esta rota. Então, simplesmente pego o select cidades, que possui para qual local que deve ser feita a requisição, e nesta requisição deve enviar um objeto, e este objeto vai ter o elemento estado ID, e este elemento recebe o valor do campo input select estado. Coloquei a variável, agora preciso recuperar o valor. O valor é simplesmente .value. Assim como eu utilizo aqui o value para acrescentar o valor, eu também o value utilizo para recuperar. Tem mais alguma coisa que eu precise enviar? Não, no momento isso já é o suficiente. Agora é só obter a resposta. Then, se conseguiu executar com sucesso, eu vou ter a resposta, então vai ser um response, e essa resposta, para fazer a leitura, eu utilizo uma função seguindo o padrão ArrowFunction. Internamente posso colocar um console.log para conferir se realmente eu estou recebendo uma resposta. Ou, ao invés de dar o console, podemos já implementar. Aqui eu estou carregando. Eu quero alterar de carregando para selecione. Então, não vai apresentar mais o selecione. Ou isto é, não deve apresentar mais o carregando, deve apresentar o selecione. E esta resposta, ele vai retornar todas as cidades. Eu preciso percorrer esta resposta. Então, eu utilizo response, data, ou melhor, Ctrl X. Agora sim, vamos dar o console. Não estava a fim de dar o console log, mas vamos colocar o console log para ver. O cat eu não acrescento no momento. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Eu não vou conseguir ver, porque eu preciso startar. Primeiro, PHP Artisan, serve, e agora eu estou utilizando também o Node. Significa que eu preciso startar o mesmo. Abro um novo terminal e neste eu coloco npm run dev. Deve startar. Startou. Após ter startado, ele está utilizando o Vite, este Vite que eu incluí. Espero eu que está funcionando. Dou um Ctrl F5, botão direito, em seguida inspecionar, venho em console e agora faço o seguinte. Seleciono um estado, vou selecionar um estado que tem poucas cidades, por exemplo, está com a letra A aqui, Amazonas. E retornou todas as cidades do estado. Que legal! Temos o ID da cidade, depois o ID do estado. ID do estado 4,
confiro, estados, 4 é Amazonas, e depois todas as cidades. Provavelmente todos conhecem a cidade, essa daqui, Manaus. Retornou as cidades corretas, agora a falta é imprimir os valores. Lembrem aqui, eu tenho um array de objetos. Um objeto, 2, 3, cada objeto é uma cidade. E dentro eu tenho o ID, nome. Quando eu falar ID, nome, cidade, estado, ID, é daqui que eu estou pegando o valor. Então, este console log não preciso mais. Assim eu consegui apresentar para vocês como realmente está funcionando, como está retornando os dados. Se eu recuperei, response.data, depois para percorrer os dados, posso utilizar o foreach. Somente aqui, cuidado no foreach, é o E maiúsculo, é desta forma. Toda vez que ele passar por uma cidade, ele atribui os dados em linha. Crio uma arrow function e dentro desta arrow function vai ter o input select cidade inner HTML. Eu indico, pegue o que ele já tem e acrescente mais o que vai ter aqui. Por isso que eu estou colocando o sinal de mais. Pego esse template string que já está implementado para facilitar. O nome da cidade está onde? O nome da cidade está em linha. Toda vez que ele passar por uma cidade, ele possui os dados da cidade. Tenho texto, agora quero utilizar um JavaScript. Em função de ter aberto crase, finalizado crase, aberto o template string, eu posso utilizar o JavaScript internamente. Linha, ponto, era nome, cidade. E além do nome, eu também tenho valor. Pego isso daqui e o valor é o ID da cidade. Será que já vai imprimir as cidades? Dou um Ctrl F5 para recarregar. Seleciono um estado, pego este mesmo, que tem poucas cidades. Retornou. Vamos pegar outro estado, por exemplo, estado, estou nas cidades. Pegar este estado, tem algumas cidades. Pegar a capital, está aqui. Ou uma outra cidade, mais uma, essa daqui, e depois essa já tem uma grande quantidade, vamos pegar onde que está? Está aqui. Então, significa, se eu alterar, ele retorna as cidades do determinado estado. Pegar o estado que tem uma grande quantidade de cidades. Veja, tem uma grande quantidade de cidade, em função de ter demorado o processo, vocês viram que apresentou carregando. Enquanto isso, o usuário não consegue fazer nada. Fazer um novo teste. Seleciono o estado, que tem uma grande quantidade de cidade, e não consigo fazer nada. Agora sim, depois de ter carregado, consigo selecionar a cidade. Falta agora quando não conseguir retornar as cidades. Para isso, eu acrescento o cat. E neste cat, posso receber um erro ou os erros e criar uma função. E também recebe um campo do tipo, ou quer dizer, recebe uma opção, ao invés de ser selecione, eu coloco a frase nenhuma cidade encontrada. Aqui pode deixar sem o ponto, porque vai estar dentro do select. Em relação ao JavaScript, está implementado. Agora falta é salvar. Se o seu objetivo era ver como preencher o próximo campo, já está implementado, mas vamos ter outras funcionalidades. Vamos salvar no banco de dados, isso ainda, as informações do usuário, e quando não conseguir cadastrar porque algum campo não foi preenchido, vamos implementar a validação e também, quando não preencher corretamente, ele deve manter as informações. É isso que vamos implementar agora. Primeiro eu implemento a validação. Para implementar a validação, eu pauso o servidor aqui no PHP, dou um Ctrl C, CLS para limpar, PHP, Artisan, Make para criar alguma coisa. Eu quero criar um request com o nome de user
request. Request é utilizado para validar. Dou Enter. Se eu conferir em HTTP, tenho request, user request. Criou. Starto, posso startar utilizando o comando php artisan server e implementar. Primeiro, alterar isso para o português, indicando true, que deve utilizar a validação. Também altero isso daqui, indicando que deve ser implementado. E dentro deste return, eu implemento a validação. O campo estado _id é estado ID conferir no nosso formulário. Exato. O estado ID, ele é um campo obrigatório, então simplesmente coloco required, indicando que deve vir valor. Eu duplico isso porque vou ter cidade, nome, e-mail e password. O campo cidade ID é obrigatório. Depois eu tenho o nome da pessoa, é obrigatório. O campo e-mail são esses campos. O campo e-mail, ele deve ser obrigatório e também utilizo o pipe, indicando que o campo é e-mail. E se já tiver algum usuário cadastrado com este e-mail, não pode cadastrar um novo usuário. Eu utilizo único. Na tabela users, utilize a coluna e-mail. Deve ser único na tabela users, na coluna e-mail. Único, correto. E em relação ao password, é este último campo. É o último campo senha. Coloco password. Conferir se eu coloquei password ou senha. Eu devo colocar password. Sim, coloquei correto. O campo password é obrigatório e deve ter no mínimo 6 caracteres. Não pode ter menos que 6 caracteres. Depois da validação, eu quero retornar uma mensagem personalizada. Para isso, uma visibilidade pública, um método com o nome de mensagens em inglês. Coloque exatamente conforme eu coloquei. Vai retornar um array e abro chave, fecho a chave somente na parte inferior, coloco um return e conforme eu coloquei acima, deve retornar um array. E neste array, implemento a validação. Para agilizar, eu colei todas as validações. O estado é obrigatório, a mensagem. Cidade obrigatória, a mensagem. Campo, nome obrigatório, a mensagem. E assim por diante. Todas as mensagens para facilitar. Agora que eu criei o user request, posso utilizar o mesmo para validar. Eu ainda não tenho o método responsável por receber os dados do formulário. É este método que vamos criar agora. Coloquei um comentário que deve ser implementado neste método. Eu crio primeiro uma rota. Para criar a rota, venho em Web. E em Web, posso colocar por primeiro. Pego este como exemplo, só para agilizar. Não utiliza o get. Vai receber os dados, então será o método post. Só conferir se no formulário eu coloquei método post. Está aqui acima. Método post. Então, aqui também, método post. Não será o create, será o store, porque refere-se ao cadastrar, seguindo a documentação do Laravel. Em seguida, aqui também o store, e não é create, também store. Crio este método, conforme eu coloquei a documentação, com visibilidade pública, a palavra reservada e depois o store. E dentro deste store, temos a parte que eu vou validar utilizando o user request. Pego o user request, ainda não apresentou, agora sim. User request, se eu clicar sobre o mesmo, deve ter incluído na parte superior o request que criamos, a validação, esta validação, e depois que validar, injeta os dados em cifrão request. E indico que deve validar. Utilizo, neste caso, o cifrão request e é o validate. Validate com a letra D. Cuidado para colocar o valor correto.
No momento eu deixo assim, ou posso colocar um DD em cifrão request para conferir o que eu estou recebendo, quando for sucesso, quando eu estiver enviando os dados corretamente. Vamos ver se funciona. Posso fechar isso, está startado, sim, o Node também, sim, ambos estão startados. Posso testar. Ctrl F5 para recarregar, seleciono um estado e nesse estado uma cidade, preenchi os dois campos, clico em salvar, ele não conseguiu enviar nada. Por quê? Eu não estou indicando para qual rota que deve ser enviado os dados. Simplesmente abro chave, fecho a chave, utilizo o route e indico que os dados devem ser enviados para a seguinte rota. Venho em web, a rota que criamos é o user esta rota. Acrescento aqui. É para este local que deve ser enviado os dados. Ctrl F5 para recarregar. Seleciono um estado, em seguida uma cidade. Se eu clicar em salvar, observem que não imprimiu o DD e não apresentou que os outros campos estão vazios. Eu quero apresentar a mensagem de erro. E para apresentar uma mensagem de erro, eu crio um componente. E para isso, simplesmente pauso o servidor, utilizo PHP artisan make para criar alguma coisa. Eu quero criar um componente, então é component, e este componente com o nome de alerta. Enter para criar, deve ter criado o componente, para isso venho em Resource, View, Componente e tenho o alerta. Apago tudo que está internamente, só antes start o servidor, reduzo o tamanho e verifico. Se existir a mensagem de erro, somente aqui faltou colocar se, eu dou um Enter após ter selecionado que tem o B na frente, Session. Se existir na seção o seguinte valor, o valor sucesso, então significa que conseguiu executar corretamente e deve imprimir P de parágrafo e pegue o valor que está dentro da seção, esta mesma mensagem. Simplesmente copio daqui, só altero o res para get. Neste local é o get. Cuidado para colocar correto. E também um CSS inline style apresente o texto da seguinte cor, sendo a cor verde 086. Copio isso para agilizar e quando houver erro, então deve apresentar a mensagem error e esta mensagem error ela deve ser da seguinte cor, F00, sendo o vermelho. E quando tiver o erro de validação, utilizo if novamente e verifico se houve algum erro, por exemplo, erro de validação. Existindo, acessa este if, somente aqui faltou abrir parênteses, indicando que é uma função. Pego esse P de parágrafo para facilitar e apago o que está dentro do P de parágrafo. Quebro a linha para ser fácil de visualizar e dentro do P de parágrafo percorro todas as mensagens de erro. Por exemplo, em user request tem 1, 2, 3, pode ter todas elas, como pode ter uma única mensagem. Não importa a quantidade. Para isso, utilizo o for each com o B na frente. Todos os erros estão em erros. E depois eu setei todos. Então, utilizo esta função. Toda vez que ele passar aqui, ele vai ter os dados de um único erro. E agora abro chave, fecho a chave, pego o que está dentro de erro, esta variável, e depois uma quebra de linha. Criado o componente, posso utilizar o mesmo. O componente eu vou utilizar no cadastrar. Sim, posso utilizar aqui no cadastrar primeiro. Coloquei um comentário, agora sim. Primeiro X, depois o nome do componente. E o componente tem o nome de alerta. Fecho desta forma. Testar, se eu clicar em salvar, campo estado, cidade, nome, e-mail e senha obrigatório. Fez a validação.
pego um nome qualquer, então aqui vai ser o César, o e-mail e a senha 123. Tento salvar. Ele fez a validação através do HTML5, então eu coloco aqui, por exemplo, César Selk, tento salvar, a senha no mínimo 6 caracteres. Fez a validação correta, porque um campo está vazio, então ele apresentou a mensagem, mas não manteve os dados no formulário. Testo novamente só para apresentar para vocês. Coloco aqui um valor, depois um e-mail só para testar e a senha também correta de 1 até 6. E a letra A. Tento salvar. Agora, no Store User, imprimiu o DD. Se eu vier em atributos, depois, ou melhor, venho em Request e tenho os parâmetros. Eu estou enviando o estado, cidade, nome, e-mail e a senha. E também a parte do token. O token é este CSRF para tornar a aplicação mais segura. Eu não vou tentar cadastrar no momento. Por quê? No momento, vocês viram que não está mantendo os dados no formulário. Se eu clicar selecionando um estado e salvar, não manteve o estado selecionado. Quero manter o estado. Para isso, faço o seguinte. Aqui dentro da opção, abro chave, fecho a chave e pego a função, essa função, valor antigo, o valor antigo que está no campo estado ID, sendo o estado, lembram do DD que eu havia colocado? E dentro dele tinha o estado. Se for igual ao valor que está em cifrão estado ID, é esse daqui no momento. O que tinha no formulário, que o usuário havia selecionado, o ID dele for igual ao estado que ele está imprimindo agora, deve manter pré-selecionado. Somente aqui faltou estado ID. Agora sim, se for verdade, o valor antigo seja igual ao valor atual, então deve manter pré-selecionado. Utiliza o selected. Se não, deve deixar vazio. Vamos ver se funciona. Seleciono um estado, clico em salvar, manteve o estado. Legal. Agora vamos ver em relação à cidade. Seleciono uma cidade e clico em salvar. Não manteve a cidade e também não manteve as cidades do estado selecionado. Primeiro eu quero recuperar as cidades do estado pré-selecionado. Temos cidades aqui. Um comentário para auxiliar. Se, vou verificar neste caso, se existe algum estado selecionado, igual aqui eu utilizei, se o usuário havia selecionado, acessa este hífen. Se não, faltou acrescentar o else. E neste else, abro o PHP, temos aqui, e ele deve utilizar o que está dentro cidade ou cidades. Começa com valor vazio, porque não tinha nenhum estado selecionado. Agora, se tiver algum estado selecionado, faça o seguinte. Novamente o PHP, a variável cidades, esta variável vai receber as cidades do estado que o usuário selecionou. Contra barra, app, eu quero a models. Então, app, models, barra ou contra barra, cidade. Eu estou utilizando esta models, ou eu quero chegar até ela. Esta models, cidade. Na models, cidade, where, onde, na coluna estado underline ID, pois cada cidade tem um estado, ou cada cidade pertence a um estado. Se for igual ao valor que está no campo que o usuário selecionou em relação ao estado, recupere todas as cidades e ordene pela coluna nome underline cidade. Recupere todas as cidades do estado que o usuário havia selecionado. E pego agora cidades, esta variável, e posso imprimir
abaixo do selecione. Um for para percorrer, temos aqui abaixo, dou um enter. Qual é a collection? Cidades. E toda vez que passar aqui, vai ter os dados de uma única cidade. Se eu tenho os dados das cidades, crio as opções. Primeiro, o nome da cidade. O nome da cidade está em cidade. Somente faltou abrir chave, fechar a chave. Opa, coloquei coisas a mais. Agora sim, cidade e é nome, underline, cidade é o nome da coluna. E também preciso do ID. Pego isso daqui e coloco o ID. No momento eu paro aqui para ver se vai imprimir as cidades antigas que o usuário havia selecionado. Eu peguei Minas Gerais. Está carregando as cidades. Eu pego essa primeira cidade. Se eu clicar em salvar, ele manteve o estado e retornou as cidades do estado, mas não manteve selecionado. Agora sim podemos implementar. Para isso, eu acrescento aqui, abro chave, fecho a chave e acrescento esta função e verifico. O valor antigo, que o usuário já havia pré-selecionado, se existir e este valor for igual ao cifrão cidade, a cidade que está sendo impressa, o ID, se for igual, então mantenha o pré-selecionado utilizando o selected. Se não, deve imprimir vazio. Será que é simples assim? Ctrl F5 para recarregar. Estado. Seleciono agora um outro estado. Esse daqui e, em seguida, essa cidade. Se eu clicar em salvar, olha que beleza, manteve pré-selecionado a cidade. Eu havia selecionado Rio de Janeiro, manteve as cidades do Rio de Janeiro, todas as cidades do estado e também manteve a cidade que o usuário selecionou. Melhoramos mais ainda o nosso formulário. Agora que já temos esta parte, falta salvar no banco de dados. Se eu preencher correto, não vai funcionar ainda, porque ele não vai manter o nome da pessoa. Eu esqueci, nome, e-mail e por último temos a senha. Aqui, senha. Senha ele não mantém, então não preciso implementar. Mas se você quiser, pode implementar. Value, depois abro chave, pegue o valor antigo e neste caso o valor antigo é o nome, somente aspas simples. Pego isso daqui e acrescento no e-mail, conforme eu citei. Na senha não é necessário, mas eu vou deixar, porque a senha ele não mantém. São regras do framework. Vamos ver se funciona. Pegar outra cidade. Essa daqui eu não peguei ainda. E o nome, o e-mail, coloco a senha incorreta, desta forma não vai passar pela validação. Clico em salvar, senha com mínimo 6 caracteres. Coloco a senha correta, de 1 até 6, e a letra A, se eu clicar em salvar, veio no DD. DD, esse daqui. Agora falta salvar no banco de dados. Fecho as outras para deixar somente User Controller aberta. E por segurança vou utilizar o Begin Transaction. Marca o ponto inicial da transação, DB, preciso incluir o mesmo, clico Enter, confira se incluiu o DB na parte superior. Após ter incluído, posso utilizar. 2 pontos, e é o Begin Transaction para começar a transação e depois o Try Catch. Se conseguir executar corretamente o que estiver no Try, deve confirmar a transação. Se não, acessa este catch. E dentro deste catch, recebo a exceção. Também preciso incluir a exceção. Confira na parte superior se incluiu. E atribui para a variável e. E dentro do catch, quando não conseguir concluir com êxito, deve dar um rollback. Pego o DB, 2 pontos, e é o rollback. O editor nos auxiliou. E também eu redireciono o usuário e envio uma mensagem de erro. Return, depois do return um back, para retornar para algum local,
quando retornar para esse algum local, deve manter os dados no campo e a mensagem de erro. Neste caso, para isso, eu retorno através desta função com o nome de error. Eu coloquei error, conferir no componente, coloquei error. Então, aqui eu também coloco error e a mensagem de erro será usuário não cadastrado com sucesso. E dentro do try, eu implemento o seguinte. Primeiro, cadastro no banco de dados, concluo o begin e redireciono o usuário. Para cadastrar, pego a models user, confira se incluiu user na parte superior. É claro, já utilizamos no decorrer da aula, então ele está incluído. O create é sem a letra D no final. E crio um array indicando quais são os valores. Há outras formas de cadastrar, mas aqui eu estou optando neste modelo. Pego o que está dentro do request e depois é o name. Eu tenho name acessando o request, parâmetros, estou utilizando esse name. Request é esta variável que possui os dados. Depois do name também tenho e-mail. A coluna e-mail recebe o que estiver dentro do request, sendo do campo e-mail. E também temos o campo password. Este campo password recebe o que estiver dentro do request e password. Não preciso criptografar, porque o próprio Laravel encarrega-se de criptografar a senha. E por último tenho cidade underline ID. Eu tenho cidade underline ID no campo usuário? Não tenho. Então temos uma coisa para resolver. Logo eu resolvo isso. Somente vamos continuar para não mudar de assunto. Cidade ID. Lembre, a coluna cidade ID não existe na tabela usuário. Operação concluída com êxito. Se concluir, utilizo o db : e vai ser o commit, indicando que conseguiu executar corretamente. E redireciona o usuário. Utilizo o return, em seguida redirect, deve redirecionar o usuário para a seguinte rota. Alt e a rota, logo eu coloco a rota, somente coloco antes a mensagem. E a mensagem será de sucesso, success. É success, se eu vier no alerta, sim, 2C e 2S, 2C e 2S. E por último, preciso colocar a mensagem, usuário cadastrado com sucesso. E qual é a rota? Em relação à rota, venho no arquivo web e deve redirecionar para o listar o usuário. Simplesmente pego esta rota e acrescento. Vamos testar se realmente consegue cadastrar? Preencho o formulário correto e tento salvar. E redirecionou para listar o usuário. Confiro no banco de dados, venho em users, cadastrou o usuário. Somente, cadê a cidade? Não cadastrou a cidade. Não cadastrou a cidade porque eu não tenho esta coluna no banco de dados. Para acrescentar esta coluna, eu vou utilizar seed, base de dados, migrations, quer dizer, vou utilizar migrations. Eu acho que eu falei seed, mas se eu falei seed, está errado, é migrations. Será o PHP artisan, make para criar alguma coisa, migration. Quero alterar, então vai ser um alter, alterar a tabela users. Na tabela users, não vou indicar qual é a coluna, simplesmente coloco table, indicando que eu quero fazer uma alteração na tabela usuários. Enter, criou, confiro, abrindo a mesma, starto PHP artisan, não. Vou executar primeiro a migration, não preciso startar. E deve alterar na seguinte tabela. Utilizo schema, depois do schema 2 ponto, table, deve alterar na tabela users, conferir se é users, sim, tabela users, e crio uma função. Depois, nesta função, passo como parâmetro este valor, está aqui acima, confira se está, e atribuo dentro de table. Esta variável vai ter a tabela que vai receber os dados.
e utilizo esta variável tabela, indicando que nessa tabela deve acrescentar uma chave estrangeira com o nome de cidade underline ID, deve ser acrescentada depois da coluna after. Verifico no banco de dados qual é a coluna estrutura, quero depois desta coluna. Eu gosto de colocar chave estrangeira antes dessas duas colunas, chave estrangeira sempre no final. Eu prefiro fazer desta forma, que é mais fácil de visualizar. E também uma constraint indicando que deve utilizar chave primária da tabela cidades. Na tabela cidades, eu tenho a coluna ID, que é a chave primária. Esta chave primária ID vai morar em uma tabela secundária, na tabela users. Na tabela users, ela é chamada de chave estrangeira. Quando a chave primária vai morar ou vai situar em outra tabela, é chave estrangeira. Aqui está implementado, mas eu posso também implementar um rollback. Pego isso daqui e acrescento na parte inferior. Schema Table User, preciso passar o nome da tabela e nessa tabela eu simplesmente faço um drop column para excluir a coluna que criou aqui acima, caso tenha necessidade de realizar um rollback. E podemos executar. Se estiver correto, só limpar CLS, agora sim, PHP Artisan, para executar, eu quero executar as migrations, então é o migrate. Dou Enter e tem um erro, eu acrescentei alguma coisa errada. Adicionar update, ele está reclamando porque eu já tenho um registro. Vamos na tabela users, ou aqui, e seleciono a tabela users, em seguida indico para limpar a tabela. Não tem nenhum usuário, executo novamente o comando, agora está indicando está duplicado a coluna. Se eu vier na tabela users, agora eu tenho a coluna cidade ID, mas eu não tenho o relacionamento. Eu quero criar esse relacionamento. E olha que beleza. Eu tenho o seguinte, se eu vier em Migrations, Create Cidades, ele não executou a Migrations anterior. Venho na tabela Users, Estrutura, elimino essa coluna Cidade e executo novamente a Migrations. PHP Artisan Migrate, executou a Migrations, confiro no banco de dados, na tabela Users, tenho a coluna Cidade ID, venho em Estrutura, está aqui a nossa chave estrangeira. Se eu vier em Visão e Relação, tenho relacionamento. Eu não posso excluir uma cidade se esta cidade está sendo utilizada por algum usuário. Se o usuário possui esta chave estrangeira, não consegue excluir a cidade. Assim eu tenho integridade do banco de dados. Falta agora só startar. PHP Artisan serve, conferir se está rodando o Node. O Node está ok, só faltou o PHP. Acrescentado a coluna. Agora podemos testar e cadastrar um novo usuário. Venho em cadastrar, mas vocês viram que ele não apresentou a mensagem de sucesso no listar. Faltou apresentar a mensagem de sucesso. É difícil implementar? Não, por quê? Se eu vier no Resource View, eu tenho um componente alerta. Quando eu precisar apresentar essas mensagens de erro, eu simplesmente faço igual está no cadastrar. No cadastrar eu tenho acrescentar o componente com os alertas. É uma única linha. Eu tenho uma linha a mais porque eu coloquei o comentário. Eu coloquei depois do H2, então aqui eu também coloco depois do H2. Tento cadastrar um novo usuário, agora vai ser para esse. Seleciono uma cidade. Selecionei a cidade, depois eu coloco o nome, também coloco o e-mail cesar@celc.com.br e a senha de 1 até 6, a letra A. Clicando em salvar, usuário não cadastrado. Temos um erro. Como é que eu vou identificar onde está este erro? Se eu abrir User Controller, tenho try catch.
começo a transação. Se não conseguir executar corretamente, executa o cat e o rollback. Não cadastra o registro no banco de dados. Se eu vier na tabela users, não tem nenhum registro. Eu tenho o erro. Eu pego este erro, simplesmente coloco dd, em seguida erro, e quero somente o get message. Utilizando esta função, consigo a mensagem resumida. Se eu clicar em salvar novamente, agora eu tenho a mensagem. Não está definido a coluna cidade. Não está definido. Se eu vier no banco de dados, existe a coluna cidade ID. Aqui na controller eu coloquei correto? Sim, coloquei correto, cidade ID. E agora, onde está o erro? Eu fiz de propósito isso porque constantemente eu recebo dúvida que não está funcionando. Por quê? Onde eu preciso incluir cidade ID? O Laravel, ele protege as colunas. Se você não indicar as colunas, ele protege para não poder alterar. Você precisa indicar as colunas que podem ser editadas. Já dei uma pista. Se eu abrir a Modules User, eu indico quais são as colunas. Você pode editar nome, e-mail e password. Temos as colunas ocultas e também temos essas outras colunas. Aqui eu indico que a coluna cidade ID pode ser manipulada. Será que agora eu vou conseguir cadastrar? Eu retiro esse dd para não esquecer depois. Retorno e tento cadastrar. Clicando em salvar, o usuário cadastrado com sucesso. Beleza, cadastramos. Listar usuários. Não está listando nenhum usuário, precisamos implementar. Mas o usuário está cadastrado aqui. Temos a cidade, pois temos o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Só falta agora listar. Em relação ao cadastrar, está implementado o objetivo da aula, mas eu quero complementar com o listar. E o nosso listar na parte superior tem este método. Coloco uma documentação indicando para que serve este método. Em seguida, preciso recuperar os registros do banco de dados. Pego a Modules Users. Em seguida, get para recuperar todos os usuários. Se você quiser aprender como implementar a paginação, também é um conteúdo que eu abordo no curso de Laravel Users, porque possui todos os usuários. E para view eu envio um array com uma posição sendo um elemento users, e este elemento recebe o que estiver dentro da variável users, dentro desta variável. Agora a view tem os valores, a view o listar. E nesta view listar, abaixo do alerta, utilizo o for else para percorrer os registros. Quero percorrer o que está dentro de cifrão users. Toda vez que ele passar, vai ter os dados de um único usuário. Agora é só imprimir. ID, o ID está em cifrão user, que possui os dados de um único usuário, a coluna ID e uma quebra de linha só para ficar mais organizado. Tem o nome, o e-mail e, por último, eu acrescento um HR para colocar um traço. HR e já finalizo. E depois temos o nome, a coluna é name e, por último, temos a coluna e-mail, também e-mail e aqui e-mail. E quando não encontrar, eu coloco a frase nenhum usuário encontrado. Testar se realmente vai imprimir. Atualizo ID, nome, e-mail. Mas eu quero recuperar as cidades, também listar, indicando para qual cidade o usuário pertence. Para fazer isso, eu venho na Modules, começo primeiro com a Modules cidade, porque Modules cidade é a pai. Também quero criar um relacionamento. Utilizo a visibilidade pública, a palavra função, em seguida o nome da Modules, nome da tabela no singular, e dou um return. Essa tabela é a tabela pai, então se for um this, instancio sendo o hash many. E indico qual é
a Models que deve utilizar, é a Models User. Também eu posso fazer o inverso. Agora na Models User, se eu segurar Ctrl e clicar em User, abre a Models. E aqui eu também implemento o mesmo relacionamento. Pego criar o relacionamento. Inclusive pego esse belongs to para facilitar. E vai ser a cidade. E aqui também modifico para cidade. Só conferir se está correto. Extende a cidade. Ok. E se eu fizer o seguinte, fechar aqui, fechar isso, fechar, só ficar com a view. E colocar o seguinte, aqui vai ser a cidade, eu quero ela. Aqui acima, no momento, abro chave e coloco dd e cifrão user, é dentro, estou colocando fora do for, é dentro, dd user, que possui os dados do usuário, e depois de user, eu quero também da tabela cidade, o nome da cidade, name cidade. É isso que eu quero. E se eu testar, atualizo, imprimiu nulo. Por que imprimiu nulo? User, cidade, name. É name ou nome cidade? Confiro, é nome cidade. Eu coloquei errado. Nome cidade. Se eu atualizar, agora eu tenho a cidade. Isso aqui eu posso imprimir aqui abaixo, nome cidade. Veja a importância de ter implementado o relacionamento na Models. Se você implementar correto esses relacionamentos, você consegue fazer muitas coisas otimizadas na View. Eu consegui recuperar os dados da tabela User, depois simplesmente recupero também os dados da cidade do usuário. Cadastro mais um usuário, só para ver se está funcionando. Então, temos este estado. Depois, eu pego uma cidade e coloco o nome. E também coloco um e-mail e uma senha correta de 1 até 6 e a letra A. Tento salvar. Usuário cadastrado com sucesso. Mais um usuário. Pego esse daqui. Depois, uma cidade, o nome e um e-mail. E por último, uma senha. Clicando em salvar, o usuário cadastrado com sucesso. E além disso, listando para qual cidade o usuário está cadastrado. Desta forma, a aula foi mais longa, no entanto, eu apresentei para vocês várias funcionalidades. Desde como cadastrar os estados, depois cadastrar as cidades, utilizando CID. Depois que cadastramos os estados e as cidades, apresentei como listar os estados e depois, conforme o estado selecionado, listar as cidades. E caso dê algum erro, não conseguiu cadastrar, mantém o estado selecionado, também retorna as cidades do estado e, além disso, pré-selecionado a cidade que o usuário havia selecionado. Por isso que a aula ficou longa, mas com vários conteúdos. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.